Olá, meus irmãos, minhas irmãs, todos que são ouvintes do nosso canal Obed Ferreira, Estudos Bíblicos. Estamos mais uma vez aqui na manhã deste dia para dar continuidade à nossa série de estudos sobre Êxodo, não é? A saída ou a partida do povo hebreu ali do Egito, não é? Na última lição, na lição do domingo passado, nós encerramos, não é, com o povo de Deus ali acampado, próximo ao Monte Sinai, aguardando de Deus a mensagem que ele iria transmitir ao seu povo através do seu servo Moisés, os 10 mandamentos. E naquela ocasião, Deus preparou todo um contexto, Deus reservou todo um contexto para que o povo estivesse ali efetivamente preparados para receber aquela mensagem. Foi mantida uma distância entre o acampamento e o Monte Sinai. Também as pessoas deveriam estar com suas vidas consagradas. E também falamos ali da abstinência sexual. Então eram 3 condições que Deus impôs para que o povo ali estivesse realmente preparado. Ou pelo menos supostamente preparados. Já que a história vai nos mostrar, mais uma vez, o povo se desviando, não é? Tentando se desviar dos propósitos de Deus, tá certo? Então, na manhã desse dia, nós continuaremos, e agora, estudando sobre os 10 mandamentos, não é? As 10 leis que Deus estabeleceu ali naquele concerto, na aliança com o povo, dessa vez não mais com os patriarcas, não mais com a liderança, mas principalmente com o povo, não é? E mais uma vez nós contaremos, não é, com o nosso painel, aqui, nosso painel interativo, né? E aqui ao fundo os irmãos podem ver, não é, o que seria, não é, as terras, os montes onde Moisés trilhou ali até o seu encontro extraordinário com o nosso Deus. Então aqui está o relevo, ou pelo menos o que seria o relevo, no momento em que Moisés trilhou aqueles caminhos ali, tá certo? Então, nesse momento nós estaremos estudando os 10 mandamentos sob uma perspectiva teológica e ao mesmo tempo uma perspectiva ética, não é? Teológica no sentido da relação vertical entre Deus e o homem, entre o seu povo e Deus, e também na sua relação ética, homem-homem, né? Na relação horizontal. Então a palavra de Deus ela vai nos mostrar, vai nos ajudar, né, com um estudo atento a elucidar teológica e eticamente cada um daqueles 10 mandamentos, né? E antes de começar, eu gostaria de narrar uma breve história, onde uma senhora chamada Maria, ela tinha o seu filho e ela orientava, né, ela proibia que o seu filho trilhasse ali, passasse pelo caminho do trem, pelo trilho do trem. E para algumas pessoas, e hoje seria como alguém que está tentando cercear o direito de vir de alguém, não é? Mas aquela mulher, aquela senhora, ela fazia aquilo com seu filho para preservar-lhe a vida, não é? E certo dia uma outra criança, um outro garoto, caminhando ali pelo trilho dos trens, não é? E ele foi alcançado por uma composição e ele morreu. E diante daquela cena, o filho de Dona Maria, ele percebe realmente o cuidado que sua mãe tinha por ele e ao mesmo tempo em que, refletindo, ele percebeu o quão perigoso a humanidade tem trilhado, tem passado por esses caminhos, rejeitando ali os ensinamentos de Deus, tá certo? Então, depois desse acontecimento, o seu filho entendeu o cuidado que sua mãe tinha com ele, né? Então, assim também deve ser a humanidade, assim também deve ser cada um de nós, observarmos os mandamentos que o Senhor Deus ele nos coloca. Deus faz isso não para nos cercear a liberdade, porque nós temos o livre-arbítrio, mas Deus faz assim por amor, para preservar-nos a vida, não é? E o primeiro mandamento que nós vamos compartilhar está lá, né, o livro de Êxodo. E aí, mais uma vez, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no momento em que forem estudar a palavra de Deus. Também faça uma breve oração pedindo a Deus o entendimento para a porção que você vai ler, não é? Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estaremos estudando do capítulo 1, mais especificamente o versículo
o versículo 3 até o versículo 18. Aí o primeiro mandamento, que lá se encontra no versículo 3 de Êxodo 20, onde nós lemos: não terás outros deuses diante de mim. E desse texto nós extraímos pelo menos um princípio teológico que nos diz e vai nos falar justamente da santidade de Deus. Então Deus aqui, ele requer do homem, não é? Uma reverência tal, compatível, condizente com Deus Todo-Poderoso. Um princípio ético observado aqui é de que amarás o teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aquele que diz que ama a Deus, não é? Mas que não ama o seu próximo, faz-se mentiroso. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus nos chama a amá-lo, a adorá-lo, precisa também que o homem ame ali ao seu próximo. Deus não divide sua glória com ninguém. Então toda a honra, toda a glória, toda a santidade sejam tão somente atribuídas e consagradas a Deus. Deus é o único Deus transcendente e ao mesmo tempo ele é imanente. Ele é um Deus que se encontra acima do entendimento humano, mas ao mesmo tempo, né, Deus é aquele que se revela intimamente e pessoalmente com o homem. Então, dentro desse primeiro mandamento, nós vemos aqui Deus chamando para si toda a honra, toda a glória, porque a Ele toda a honra e toda a glória sejam manifestadas. O segundo mandamento, que se encontra no capítulo 20, versículos de 4 a 5, onde nós lemos: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqui nós já vemos o Senhor falando, né, da santidade, da adoração que só a Ele é devida, né? E o Espírito que devemos adorá-lo é um Espírito de verdade, como nós lemos lá em João capítulo 4, versículos 23, a parte B, quando o Senhor Jesus, conversando ali com aquela samaritana, ela diz, né? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então esse mandamento ele convida o homem, ele chama o homem a manter uma adoração sincera, uma adoração verdadeira com Deus. A nossa relação com Deus é espiritual e nem material ou cultural, pois a cultura está impregnada do homem. A cultura está impregnada do homem. Manifestações culturais são muitas vezes incutidas nas religiões. E aí essa religião, ela se desvirtua. A religião que era para apontar para Deus, aponta agora para caprichos, para interesses humanos. Em Isaías capítulo 44, versículo 9, nós lemos: todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Então, imagens feitas por mãos humanas, representando ali deuses humanos, criação humanas, não é? Nada dizem respeito a Deus, porque Deus é um Deus único, né? É um Deus, como eu disse, ele não divide a sua glória por ninguém. Encontramos mais outro texto, não é? No Antigo Testamento e nas Escrituras Sagradas, ali do Salmo 115, onde nós lemos a partir do versículo 4, onde nós lemos: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram. Então veja aqui como a religião do homem, como a cultura tem emprestado ao homem e à sua religião sinais que não condizem com a vontade de Deus. Então o homem, ele peca por desviar o seu foco, né, do verdadeiro Deus, do verdadeiro Criador. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui, esse mandamento fala da santidade do próprio nome de Deus. E nós sabemos que o indivíduo, ele é representado por seu nome, ou seja, o nome representa, não é, aquele indivíduo. Certamente que hoje também algumas instituições são identificadas, não é, pelos seus símbolos, pelos seus sinais. Se nós chegarmos no Japão, na China, em qualquer parte do mundo, nós identificaremos facilmente uma agência do Banco do Brasil, uma agência da Caixa Econômica, justamente pela sua logomarca, pelo seu tipo. Então aquele desenho, aquela gravura, ela representa toda uma instituição, não é? Então, Deus aqui, ele é representado pelo seu próprio nome. Então, se o nome, ou se o homem se confunde com o seu Criador, se confunde com a sua própria identidade, porque Deus o criou à sua imagem e semelhança. Se o homem banalizar o nome de Deus, está banalizando o próprio Deus. Se o homem confunde o seu Criador, a sua relação com ele ficará comprometida. O quarto mandamento vai nos falar o seguinte, Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, onde lemos: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. A santidade do tempo e não do dia. O texto aqui é claro, apesar de que alguns têm interpretações diferentes desse texto, mas o texto aqui vai falar justamente do tempo e não especificamente do dia. Por quê? Porque Deus é Deus de todos os dias, né? E aí uma certa confusão quando se fala do sábado no sentido da Bíblia, que é o dia do descanso, com o nome, a palavra sábado, né, do nosso calendário, do calendário ocidental. E aqui quando a gente fala de tempo, existe, com base nos textos das Sagradas Escrituras, 2 sentidos para tempo. O tempo do homem, o tempo de Deus. O tempo kairos, que é o tempo em que Deus age, o tempo em que o Senhor interfere, né, na história do homem, e o cronós, que é o tempo cronológico do homem, o tempo em que o homem ele se baseia. Então, muitas vezes, né, o crente mesmo, um servo, ele tem dificuldade de esperar o tempo de Deus, a resposta de Deus, porque ele baseia ele fundamenta a sua espera no tempo do homem, no cronós do homem. Então a santidade de Deus, ela está diretamente relacionada com o tempo do Senhor. E aí o homem vai fazendo as suas conclusões, né, e vai havendo justamente essas distorções. Jesus curou, fez sinais no dia de sábado, não é? Veja, ele de sábado para os judeus, e no dia de sábado os judeus não faziam nada porque estavam em cumprimento, em obediência à lei. Mas Jesus Cristo curou, salvou no dia de sábado, né? E por isso Jesus Cristo foi criticado, foi perseguido, justamente por fazer o bem no dia de sábado. E aí o Senhor vai dizer, né? O sábado foi feito em função do homem, e não o homem em função do sábado. Porque o homem não estava compreendendo o sentido do espírito da lei que o magistrado, não é? O legislador, Moisés no caso, ele colocou ali as palavras. Então o Senhor diz, o seu momento vai repreender o fariseu, né? Porque os seus discípulos estavam comendo, catando espigas no dia de sábado. E o Senhor vai dizer, vocês não se lembram que Davi, depois de um dia de guerra, depois de vir da batalha, entrou no templo e comeu os pães da propiciação? Mas, no entanto, eles, não tendo entendido o espírito da lei, eles censuravam Jesus e os seus discípulos, porque no dia de sábado eles faziam aquilo.
Também o Senhor chama a atenção deles e repreende-os ao dizer: porventura, se num dia de sábado um dos teus animais cair num poço, numa cisterna, vocês não se levantariam para salvá-lo? Quer dizer, quanto mais uma vida, né, uma vida humana, não teria esse valor para o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus censurou os fariseus por eles censurarem os seus discípulos, mas eles socorriam um animal que estivesse ali em apuros. Então a gente veja a distorção desse aí. Eu me lembro que na lição passada, uma das duas últimas lições, eu falei que houve uma evolução nessa lei, não é? A lei de Moisés, que eram os 10 mandamentos, ela evoluiu para a chamada Halaká, que é uma atualização das escrituras, né, do Antigo Testamento ali, onde foram acrescentados 603 mandamentos. Ou seja, a evolução da lei mosaica, não é? O 5º mandamento vai falar no versículo 12: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. A santidade da família. Esse texto aqui vai falar justamente da santidade da família, não apenas a santidade individual, mas no sentido mais amplo, a santidade da família. No Salmo 127, versículo 1, a gente vai ler: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Deus, através dos pais, prover o sustento para o lar. Deus, através dos pais, sustentam, né, provê o sustento para os lares. Evidentemente que alguns pais, ou muitos pais, não têm cumprido, não têm observado, não é, essa orientação natural de Deus. Respeitar os pais é gozar das promessas de Deus. Então, respeitar, faz parte do processo de formação da personalidade, do caráter do indivíduo. Mas também aí há uma promessa de Deus para o filho que obedece aos seus pais. Respeitar os pais é respeitar o próprio Deus. O 6º mandamento, versículo 13: não matarás. A santidade da vida, pois Deus é o Criador e o mantenedor dela. Aqui a valorização está justamente na preservação da vida. O médico, ele preservará a vida. O advogado, a justiça. O engenheiro, a moradia. Respeitar os pais é respeitar o próprio Deus e gozar das promessas de bênçãos que ele nos dá. Preservar a natureza, preservar a justiça, promover a saúde de todos, dirigir com cidadania, Todas essas são implicações éticas, que o homem precisa observar ao obedecer os mandamentos do nosso Deus. Então, toda lei vinda de Deus, ela tem esses dois aspectos. Primeiro, de manter a relação vertical entre Deus e o homem de maneira saudável, e também a relação do homem com o seu próximo, com o seu semelhante, também de maneira saudável, tá certo? Então, esse 6º mandamento vai falar justamente sobre a santidade da vida. O 7º mandamento vai falar no versículo 14: não adulterarás. E eu fico imaginando quão assim, desafiador é para o homem se manter, ou para a mulher, eu digo homem no sentido humanidade, se manter recluso, se manter respeitável diante deste mandamento. Então a santidade, do pacto conjugal, ou seja, do casamento. Deus definiu o casamento como uma instituição santa. Malaquias, capítulo 2, versículo 15. Os irmãos posteriormente podem acompanhar essa leitura. O corpo é templo e morada do Espírito Santo. E aqui tem um princípio ético, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Também o corpo do marido é da mulher e o corpo da mulher é do marido. A abstinência, da prática sexual deve ser um ato consensual. 1 Coríntios, lá Paulo vai falar justamente da permissão que um dá ao outro
para que, com o propósito de jejuar, com um propósito santo, né, um deve permitir ao outro aquela prática, mas que essa prática ela não seja demorada, para que um cônjuge não exponha o outro à tentação do adultério. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nós lemos: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o adultério atenta contra o pacto nupcial e causa dano moral. E a questão ética são as implicações teológicas, espirituais, mas também as implicações éticas, onde o pecado afeta a minha relação com Deus, mas também afeta a minha relação com o meu próximo. O mandamento de número 9, o nono mandamento, Êxodos, capítulo 20, versículo 16, onde nos diz: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, a santidade da palavra. Ou seja, o homem precisa ter, diante de Deus, uma palavra sã e irrepreensível. E nós sabemos, não é, que precisamos entender que a palavra ela tem um poder de matar, de ferir, de machucar. A verdade testemunha do caráter de Deus. Aqui um princípio teológico, não é? A verdade representa, caracteriza o caráter de Deus. E aí vem aquela frase: os fins justificam os meios, mas com base em princípios bíblicos, princípios teológicos, os fins não justificam os meios. A verdade foi estabelecida por Deus como centro do governo da moral no mundo. Então a verdade deve representar a moral deve estar permeada da verdade. E ela fala do caráter do homem. Assim como a verdade, ela caracteriza, ela aponta a verdade do caráter de Deus, também ela deve representar o caráter do homem. A verdade deverá estar presente no juízo, na política, na mídia, na pregação, no magistério, no bate-papo do dia a dia. Seja em qual for a atividade humana, a verdade deve estar presente. O homem deve buscar diariamente a prática da verdade em sua vida. O 10º e último mandamento vai falar, não é? E nos dizer no versículo 17: Não cobiçareis a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E aqui nos fala da santidade das intenções do coração. E aqui o coração do homem é confrontado com o princípio teológico deste mandamento. Cobiçar aqui é no sentido de desejar as coisas que são do outro, né? Almejar as coisas que são do outro. Tudo bem, nada lhe impede, né? E é muito salutar você querer ter as coisas, você almejar, progredir na vida para ter as coisas, mas não necessariamente as coisas dos outros. Então só o ato de desejar já constitui o pecado, a infração do mandamento, do 10º mandamento de Deus. E pela cobiça, Jezabel matou Nabote. A Bíblia diz que eu não devo cobiçar nada do outro, né? E esse episódio de Jezabel, ele é notório daqueles que estudam a palavra de Deus, né? Em que o marido daquela mulher ofereceu uma certa quantia pela propriedade do seu vizinho ali do Nabote, porque ele queria ampliar, né, o plantio, né, das suas hortas, das suas hortaliças. E aquele homem se recusou, né, porque ele só tinha aquele pedacinho de terra, ao passo que o rei tinha tantas outras terras. E aquela mulher, quando chega, a esposa dele quando chega, aquela mulher quando chega, que sabe daquilo, ela se indignou no seu coração, porque o desejo, o intento do seu marido foi frustrado. E a história nos mostra que aquela mulher foi e matou aquele homem e se apoderou da terra daquele homem, e ali ela deu cabo da vida daquele homem. E a questão da propriedade, não é? Nós temos visto por todo o mundo, né, as guerras, os conflitos por terra, lá na região da Palestina, aquela disputa, dessa disputa daqui continua até hoje ali na região da Palestina,
não é? A Rússia, agora com a Croácia, com a República ali, né? Aqui em Pernambuco, recentemente, se levanta a suspeição de que esse crime que foi cometido aqui em Pernambuco foi por ordem, por de questão agrária, fundiária. Então o homem continua lutando pela posse da terra, tá certo? Então, essa breve reflexão que nós fazemos, né? Essa breve retrospectiva que nós fizemos aqui dos 10 mandamentos de Deus, confrontando-os com a teologia, mas também com uma ética, né? E aqui o nosso tempo de vídeo é um tempo curtinho, né? Nós também não podemos nos estender demais nesses estudos, porque se tornariam vídeos cansativos, mas nós procuramos fazer breves comentários a respeito de cada um deles. Não? E para concluir, dizer que os 10 mandamentos serviram para ordenar as relações do homem e do povo com Deus, bem como servir como base para leis que viriam depois. Né? Então, a base de toda a lei internacional é fruto, né, de uma reflexão sobre os 10 mandamentos e todos os desdobramentos que essa lei ela nos possibilita. Dizer também, como no Salmo 119, versículo 18, onde lemos que o salmista orou dizendo: abre tu os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então Deus, através das suas leis, Deus conduz, Deus direciona o homem para um bom relacionamento entre Deus e o homem e Deus, bem como os bons relacionamentos entre o homem e o seu próximo, para que em tudo isso Deus seja glorificado e o homem seja abençoado, não é? Então, com base nesses estudos, com base também em uma reflexão que nós precisamos fazer, nós certamente, com base nessas reflexões, nos posicionaremos, nos tornaremos certamente filhos mais obedientes, mais agradáveis ao nosso Deus, né? Portanto, fiquemos na doce e gloriosa paz do Senhor, pedindo a Ele que nos dê o entendimento necessário para que andemos dignamente diante dele, diante do nosso próximo, diante do nosso semelhante. Oremos. Amantíssimo Deus e soberano Pai, graças te damos ao Senhor, porque os teus mandamentos, os teus estatutos, as tuas leis, ó Pai, servem tão somente para nos conduzir de maneira digna diante de ti e diante do nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a tua palavra, que o teu Santo e Divino Espírito nos conduza no entendimento da tua palavra, Senhor. E todo aquele dos nossos amigos, ouvintes do nosso canal, que ainda não fez uma decisão, ó Pai, diante de ti, possa rapidamente, ó Pai, se reconciliar contigo na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Que eles não endureçam os seus corações ao ouvir a voz do teu Santo e Divino Espírito, para que nós possamos trilhar nessa jornada como um peregrino que somos aqui nessa terra, rumo à nossa Canaã celestial. Que nos estudos, nas reflexões do teu povo, caminhando ali a tua terra prometida, sirva como base, como um fortalecimento para a nossa caminhada, até um dia nós nos encontrarmos contigo na glória. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nós chegamos ao final de mais uma breve reflexão, de mais um estudo, agradecendo a Deus por essa oportunidade e, segundo a sua santa misericórdia, no próximo domingo nos encontraremos de novo aqui no canal Obed Ferreira. Não se esqueça, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe, para que outras pessoas possam ter acesso a esses estudos. É bem verdade que esses estudos eles não encerram, nem tem a pretensão de encerrar a discussão sobre eles, sobre esses temas, mas nos serve, no mínimo, como uma reflexão para qual tem sido as nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo